Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais um Louvor e Palavra começando nesta quinta-feira do nosso Deus. Boa noite, pastor. Boa noite, missionária. Boa noite, irmãos. Mais um Palavra e Louvor, ou Louvor e Palavra. Louvor e tanto faz, a ordem não importa. Começamos com louvor, então é Louvor e Palavra. Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui conosco. Semana passada foi uma bênção, né, missionária? Foi uma bênção e acho que os irmãos também gostaram bastante. Recebemos bons feedbacks. Amém. Importante, né? O maior feedback é Deus Com falar certeza. conosco e tenho certeza que Ele falou com cada um. Então, no mesmo espírito, vamos adorar, vamos louvar, meditar na palavra, vamos participar, né? Vamos colocar aí nos comentários os pensamentos que vêm, os louvores que os irmãos gostariam de ouvir. Vamos fazer este culto ao nosso Deus, um culto realmente em comunidade. A Igreja de Cristo se junta, mesmo que cada um fisicamente separado, estamos todos juntos no mesmo espírito para louvar ao nosso Deus e para meditar na sua palavra. A palavra de hoje, missionária, é uma palavra muito importante. Amém. Mais uma vez, o Senhor, o nosso Deus, nos abençoa. E para começar, vamos orar a Deus? Vamos orar a Deus, vamos, né, nos colocarmos aí na sua presença, agradecermos, né, por essa oportunidade, por esta noite que o Senhor nos abençoa novamente. Amém. Deus Santo, obrigado, Pai. Estamos à sua presença, estamos juntos com os nossos irmãos em Cristo, Pai eterno. Obrigado porque o Senhor é bom, a sua fidelidade, a sua misericórdia está sobre nós. Obrigado porque mesmo estamos distantes fisicamente, mas o Senhor nos proporciona essa oportunidade única de estarmos reunidos no mesmo Espírito, todos meditando juntos na sua santa palavra, te louvando, adorando o seu santo nome, ó Pai. Graças te damos porque o Senhor cuida de nós em todos os momentos, nos protege e nos alimenta. Receba, Senhor, o nosso louvor dessa noite, receba o nosso culto e fale conosco, ó Pai, por meio da sua palavra. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Pastor, hoje eu acordei de manhã, fiz a minha oração e o pedido que eu fiz nesta manhã foi que o Espírito de Deus transbordasse no meu coração, que Ele fizesse morada completa no meu coração, porque eu me lembrei do salmista Davi pedindo, né? Não retires de mim o teu Espírito. Amém. Então nós vamos começar a louvar nessa noite. Edifica em mim uma morada para ti. Que nós todos sejamos o santuário do Espírito de Deus. Amém. Já vai deixando o seu amém, vamos participar. Deixa a sugestão de louvor para os próximos encontros. Cante comigo. Edifica. Edifica em mim uma morada para ti. Um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em
sua oração sincera. Amém. Deus, Ele nos edifica, nos lava pela sua preciosa palavra, corrige os nossos erros. Amém. Mas muitas vezes somos resistentes, né? Nosso coração fica duro. Cantamos, Senhor, edifica em mim. A hora que vem a voz do Senhor, nós corremos, né? Nós ignoramos. Que seja verdadeira essa palavra na sua vida. Amém. Amém? Hoje vamos meditar um pouquinho. Sabe, missionária, a gente tem uma dificuldade grande. Na igreja, acho que sempre teve. Aos domingos nós meditamos a palavra, né? Nós ficamos juntos, felizes, louvamos. E parece que a igreja é um pedacinho separado da nossa vida. E no dia a dia nós seguimos a vida como se nada acontecesse, né? E a palavra de Deus, ela não fala isso, né? A palavra de Deus, ela fala que assim, a nossa vida ela é completa. A partir do momento que o Espírito Santo nos toca, nós devemos nos entregar completamente a Jesus e vivermos uma vida para a glória de Deus. É uma vida, né? Não é um domingo, um sábado. Por isso a IMP sempre fala sobre prática, não é verdade? Amém. Sempre fala sobre prática. Não há como sermos realmente convertidos se não praticarmos a palavra. E hoje, para não sairmos do script, vamos ver como, anota bem, como nós devemos aí viver aí a nossa vida na Terra. Porque acho que a grande dificuldade é essa, como nós vamos viver na prática a nossa vida cristã. Temos as teorias, conhecemos a Bíblia de trás para frente, mas na hora da prática, né? A gente vacila, na hora da prática a gente muitas vezes não sabe como aplicar. E graças a Deus, né, Ele é bom e Deus ele fala não só o que fazer, mas como fazer, né? Então Ele nos mostra por meio da palavra o que nós devemos fazer e como devemos fazer. E um ponto importante aqui, viu? Deus não sugere nada para nós. Sugestão de Deus Não. faça. Deus ordena, irmão. Amém. Então, o que está na palavra é uma ordenança, não é uma sugestão, né? Se você achar legal... Deus fala assim para você, não, sugiro que faça dessa forma, né? Não é assim que Deus trabalha, Deus ordena. Hoje em dia, falar em ordenança parece um pecado. Não pode falar assim não. Ninguém pode, gosta. vai ficar ofendido, né? Só que Deus não está muito preocupado se você vai ficar ofendido ou não. Deus fala assim, você é meu povo, você é meu filho escolhido e você vai fazer, você deve fazer do jeito que eu estou mandando. E obedecer é melhor do que sacrifício. Amém. Obedeça e você será abençoado. Tenha um coração desobediente e você sofrerá pelos maus caminhos aí, pelas suas más decisões. Que é interessante, né, missionário? Nós não obedecemos a Deus, tomamos o caminho errado, dá ruim, E não culpamos a Deus. Deus. E Deus fala, está me culpando por quê? Eu te falei O que tem que ser feito. como tem que ser feito, você não seguiu, colheu, né, o fruto do seu caminhar e você vai reclamar comigo? Fala que, né, Deus é ruim, Deus é mau, o planeta está acabando. Aí fala assim, onde está Deus? Deus fala assim, eu construí o planeta perfeito. Vocês, homens, destruíram o planeta. E a culpa é minha? Né? Os ateus, né? Inclusive eu estava, conversando É isso aí. essa semana, peguei um Uber e a motorista, ela era mulher, extremamente sem Deus, e estava falando das tragédias de São Paulo, a cratera que abriu lá na Marginal, e as chuvas, as enchentes no Brasil, o mau governo, a Covid, estava falando de todas as tragédias. No fim, eu só fiz um comentário, pastor, eu falei assim, só por Deus, mas no meu coração era de fato, só pela misericórdia de Deus. E a pessoa que falou assim, e cadê Deus em tudo isso, né? Então, ou seja, culpando todas as desgraças que o mundo, que a humanidade criou por si, a Deus que criou tudo perfeito, na verdade, e quem estragou isso foi o ser humano. E ela nitidamente blasfemando Deus ali. Cadê Deus? Eu não vejo Deus em nada, né? Se Deus existisse, nada disso estaria acontecendo, né? É típico comportamento de quem não tem E Deus. repassar a responsabilidade. Mas muitas vezes os ditos cristãos fazem Isso isso, né? No coração tá reclamando para Deus pelas consequências dos próprios erros. Isso. Mas hoje nós vamos ver o que fazer e como fazer, e aí não tem desculpa. Aí tem que fazer. Não tem como culpar a Deus. Nós vamos abrir, o pastor é bonzinho, vai colocar na tela, né?
Ah, Lá o pastor em é muito 1 bonzinho. Pedro, A ó. missionária na quinta passada mandou todo mundo trazer a Bíblia. Né? O pastor coloca na tela, tem amor pelas ovelhas, Olha né? que pastor, vocês são abençoados, hein? Até sair da tela para vocês poderem ver o versículo. 1 Pedro 2:12. Olha o que o apóstolo diz. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. 1 Pedro 2:12. Esse primeiro texto de hoje, irmãos, que nós vamos meditar, fica muito claro, né, que nós devemos viver de maneira exemplar, né? Deus fala assim: vocês vão viver, né, de uma forma irrepreensível junto com os pagãos. Então, o primeiro ponto, nós vamos viver, ou devemos viver, e nós vivemos entre os pagãos. Isso é óbvio. Então, aquelas pessoas que falam assim: vou me retirar para não ser contaminado por este mundo mal, sabe? Porque eu sou santo, eu quero ser muito santo. Então o cara vai lá pro monte, lá em cima, e fica lá 700 dias. Não é isso que a palavra fala. A palavra fala o contrário. Vivam entre os pagãos. Só que, irmãos, tomem cuidado, porque é para viver entre os pagãos e não como os pagãos. Vocês entenderam? Então, você lê Pedro, né, e você fala assim: opa, beleza, pode tudo, vale tudo, então. É lá para viver lá como os pagãos. Não, não é como os pagãos. Vivam entre os pagãos e não como eles. Ou seja, nós sim vivemos num mundo cheio de pecado, pessoas, né, que não creem, que blasfemam. Vivemos sim com essas pessoas, mas nós não agimos como essas pessoas. Nós não devemos agir. Vivam entre os pagãos de maneira como exemplar. Tá? Então, você não pode dar desculpa. Só daquelas conversinhas: a carne é fraca, eu não aguento. Tudo isso é conversa, porque Deus ele nos ordena que vivamos de forma exemplar. E se nós não tivéssemos essa capacidade, ele não ordenaria. Agora é óbvio, você não tem comunhão com Deus. Você não medita na palavra. Você não se dedica à oração. Você tem, né, praticamente não conhece a Deus. Vive como um pagão. Vive como um pagão. Você vai conseguir viver de maneira exemplar? Não. Porque o que nos fortalece para que vivamos de maneira exemplar? O Santo Espírito de Deus. Amém. Maior a comunhão que nós temos, né? Nós vivemos e o Santo Espírito ele nos orienta. O Santo Espírito nos dá palavra. Não é verdade? Quantas vezes alguém vem, lança alguma coisa e você humanamente não sabe como responder? O Santo Espírito dá a palavra. O Santo Espírito dá a sabedoria, dá a própria inteligência. Com certeza. Agora, para isso nós devemos estar cheios do Espírito de Deus. Nós devemos viver em comunhão com Deus. E quando vivemos dessa forma, aí sim somos ferramentas para glorificar o nome do nosso Deus. Então, o primeiro ponto para vivermos aqui da terra de uma maneira que agrade a Deus é vivermos sim no meio dos pagãos, mas não como eles, dando bom exemplo para que dessa forma glorifiquemos o nome do nosso Pai. Amém. Inclusive nós falamos, né, pastor, no sábado com jovens, que Jesus nos manda ser luz no mundo, não luz debaixo do alqueire ou do cesto. Sal da terra, né, onde está tudo corrompido, tudo estragado, a gente tem que ser sal. Eu costumo falar, pastor, e pensar o seguinte: o que nos define, irmãos, é o que nós somos durante a semana, fora da igreja. É verdade. O que somos na igreja não nos define. Aquelas 2, 3, 4 horinhas na igreja não define quem somos. Quem define o que nós somos de fato é o nosso dia a dia, nossa semana, longe da igreja, longe dos líderes, longe do pastor, porque não importa o pastor, o líder, a igreja, Deus tem que estar conosco todos os dias, o Espírito de Deus tem que habitar em nós todos os dias, né, pastor? Amém. Inclusive esse próprio texto na parte B, né, que nós lemos, olha que o apóstolo Pedro fala: observe, né, para que eles observem as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da intervenção.
Quando que nós vamos praticar as boas obras? Vai ser dentro da igreja? Com certeza que não, né? É lá fora. Tá todo mundo fechado nas quatro paredes ali. Ali, que boa Monte de obra. luz. Monte de luz. Né? A boa obra, ela acontece efetivamente o quê? No mundo, no momento da perseguição, no momento da escolha. Aqui eu tenho que obedecer a Deus. Aqui eu tenho que seguir o comportamento do mundo. O que eu faço? Obedeço a Deus. Né? A boa obra, o meu coração quer me levar por um caminho ruim. Deus me mostra o caminho correto. Eu sigo o caminho correto. Né? Então, irmãos, Deus nos dá, né, toda a sabedoria e o como fazer. Então, primeiro ponto, vivam de maneira exemplar. Que a sua vida na terra, entre os pagãos, seja uma vida exemplar. Porque assim você vai glorificar o nome do nosso Pai. Você vê que interessante? Não precisa ficar colocando faixa na testa, sou de Jesus, né? Camiseta Quadro na casa, né? Quadro na casa, né? Adesivo no carro. Chamando todo mundo de vaso lá, né? Não precisa nada disso. Seja um vaso de fato, né? Seja um vaso, né? Viva, né? De maneira exemplar. Amém? Amém. Vamos continuar nosso louvor? Falando sobre tudo isso, né? Olha aqui, fala, observem as boas obras da gente e glorifiquem a Deus. Vamos cantar então? Eu queria ter mais que uma voz, porque o refrão deste louvor tão bonito fala: minha vida é para o teu louvor. Nossa vida tem que ser para o louvor e para a glória de Deus. E somos observados para isso, né? Amém. Vamos cantar. Louvemos o autor que tudo desenhou perfeitamente. E é isso que ele está tentando fazer na nossa vida, aperfeiçoar cada vez mais, restaurar aquilo que ele criou em nós. Eu queria ter mais que uma voz, mais que o amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Tu és o autor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Amém. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição. É linda, né? Essa frase ela é linda. Porque Poética, né? ela descreve exatamente como Deus fez tudo de forma perfeita.
como falamos agora, né? Deus deixou tudo perfeitamente organizado, funcionando, se autoalimentando. Bonito, né? Bonito. E vai o homem lá, né? E faz uma caca danada, né? Nós falamos ontem no carro, né? Que Foi o problema da cidade, das grandes cidades, é o ser humano. né? Os irmãos veem, né? Onde não tem a mão do ser humano, tudo roda tão bonito, ainda hoje em dia. É verdade. Você vai naqueles lugares mais ermos, né? Lugares distantes que tem pouca civilização. É Tudo tudo lindo. tão lindo, tudo funcionando. Embora mesmo ali sinta o impacto da ação devastadora do homem. Os irmãos veem como o pecado é terrível, né? O pecado é destruidor. Mas nós estamos neste mundo que foi, né, está sendo destruído pelo pecado. Nós estamos neste mundo e nós devemos viver aí de maneira exemplar, igual nós vimos agora há pouco. Mas nós não fazemos parte deste mundo. Nós esquecemos disso. Porque nós vivemos uma vida com empenho tão grande neste mundo, né? Nós queremos ganhar este mundo. Já perceberam, irmão? Investimos demais aqui, né? Investimos tudo que nós temos neste mundo como se nós pudéssemos ganhar o mundo e como se nós fôssemos, né, ficar neste mundo. Nós não somos deste mundo. Este mundo é do diabo, tá? Este mundo jaz do maligno. Até tem algumas cidades, você entra, né? Tem aquelas frases assim de impacto. Esta cidade é do Senhor Jesus. É uma frase de impacto, ponto. Mas o mundo é do maligno. A Bíblia fala isso. Tá? E nós estamos neste mundo, vivendo entre os pagãos. Nós não somos deste mundo. Nós já somos, né, cidadãos dos céus. Amém. Nós já somos, né, cidadãos aí eternos. Reinaremos junto com o nosso Deus eternamente. E Jesus, ele fala naquela oração linda de João 17, ele ora a Deus, né, e ele fala assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha lá, João 17, 14 a 16. Jesus, ele está orando, eu sempre, né, eu gosto, prego dia sim sobre João 17, que eu acho maravilhoso esse texto. Jesus, ele pedindo a Deus, né, ele fala: Pai, eu dei essa palavra, né, e os meus filhos, eles não fazem parte deste mundo. Mas por outro lado, irmãos, olha que interessante, eu não peço, rogar é pedir, né? Eu não peço que o Senhor os tires do mundo. Olha lá, novamente. Eu peço que os protejas do maligno. Então, Jesus, o próprio Jesus, ele não fala assim: Senhor, os meus filhos irão sofrer demais neste mundo, tira-os do mundo para que não sofram, né? Não. Jesus fala: Deus, proteja os meus filhos no mundo. Amém. Para que o diabo não os toque, né? Para que o diabo não tenha qualquer vitória sobre a vida deles. Amém. E nós sabemos que nós que somos de Deus, o maligno não nos toca. Então, irmãos, não vamos viver a nossa vida tentando conquistar este mundo, porque você só vai perder tempo e corre o risco de perder sua eternidade, né? Se você não for realmente aí convertido, viver de acordo com, né, com o que esse mundo espera de nós, para nós é perda de tempo. Vamos viver conscientes de que estamos de passagem aqui, dando bom testemunho, glorificando ao nosso Deus, mas tendo muito claro que nós somos cidadãos dos céus, que nós já somos filhos de Deus, que não é que vamos receber a herança, nós já temos a herança e nós já podemos desfrutar dessa herança. Amém. O que nós fizermos nessa terra, vamos fazer, irmãos, para glorificar a Deus e juntarmos, sim, galardões, tesouros nos céus. Como a palavra fala, vamos trabalhar para juntarmos, né, riquezas espirituais e não riquezas materiais, onde o ladrão rouba, o governo toma, né, onde antigamente o dinheiro, né, físico, a traça come. Vamos mudar o nosso foco. Vivamos aqui de maneira exemplar para glorificar o nome do nosso Deus, tendo em mente, tendo a consciência
de que nós não somos deste mundo. Nós não fazemos parte deste mundo. Amém? Amém. Então, resumindo, estamos de passagem por aqui e enquanto estamos passando, vamos viver de forma exemplar para glorificarmos a Deus, mas sempre rumo ao nosso destino final e definitivo, que é o céu. Vamos louvar? Vamos? Amém. E falando no céu, definitiva morada dos cristãos, dos filhos de Deus, vamos cantar Céu, Lindo Céu. Amém. Mas antes disso, tem muito irmão aí interagindo, colocando amém. Você que ainda não colocou, vai lá, deixa o seu amém, coloca suas compreensões, o que o Espírito de Deus está falando no seu coração. Vai abençoando uns aos outros aí, compartilhando o seu coração nessa noite. Amém. Este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. A minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Acabamos de falar isso. Parece que a gente combinou, não é verdade? Vou falar que combinamos mesmo. Vamos lá, irmãos. Cante assim com a certeza e amando o céu. Certeza da volta de Jesus para nos buscar. Vamos cantar tranquilamente, meditando. Este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecados, nem tristezas, eu ali sofrerei. Oh, que glória tão sublime, quando eu subir para os céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Eu vou. Amém. Certeza? Amém, com certeza. Eu também tenho Tô certeza. só esperando. E os irmãos, certeza que vão morar no lindo céu? Espero que sim. Ao lado do Deus poderoso, ao lado de Jesus, o nosso Salvador. Olha que coisa maravilhosa, né? Rever, né, os nossos irmãos que morreram em Cristo, conhecer os grandes, né?
Apóstolo Pedro, quanto falamos sobre De suas você. cartas, né? Olha, Paulo, né? só para os íntimos te chamavam de Pedrão, né? Paulo, a gente não te chamava de Paulão, não, porque a gente tinha medo de você, né? Agora, o apóstolo Paulo, ele é, né? Já é mais doutor, assim, né? Então, mas imagina que maravilhoso vai ser ali, né? Conhecer Abraão, Noé. Imagina só. Quanta história não tem pra contar pra Não gente, é? hein? Como foi pregar meio século e ninguém te ouvia, né? Para os pregadores de plantão, né? Você prega, fala, as pessoas não ouvem. Não é? Como foi, né? Meio século, Coitada. né? E ficou sozinho Muita ali. paciência. É, né? Mas vai ser maravilhoso. Amém. Irmãos, vem como é? Isso é muito mais rico do que focarmos aqui como se fôssemos deste mundo. Mas o terceiro ponto dessa noite, é bom bater o papo, né? Mas vamos voltar ao... Conta, pastor, conta pra O gente. terceiro ponto. Você lembra, missionário, o primeiro ponto? Lembro. Quem lembra aí? Coloca aí nos comentários. Vamos ver se o pessoal lembra. Vai lá, vai Qual é o colocando. primeiro ponto e o segundo ponto? E o segundo ponto. Será que os Né? irmãos lembram? Então, primeiro ponto. Devemos Viver viver uma vida exemplar. Certo? O segundo ponto. Devemos Viver ter consciência Que não somos que daqui. não somos deste mundo. Muito bom. Colocaram o primeiro e o segundo ponto? Eu fiz a lição de casa. A pastora é terrível. Ainda bem que não faz comigo, porque eu nunca lembro. E o terceiro ponto, pastor sincero, Você né? não contou ainda. Pastor sincero não falou o terceiro ponto, mas devemos, né, fazer o bem e não usarmos a nossa liberdade para praticarmos o mal. Viu? Esse é Devemos grande, hein? fazer o bem e não usarmos a liberdade para praticar o mal. Quem fala? Vamos voltar a Pedro também, apóstolo Pedro, 1 Pedro 2, 15 a 17, olha o que ele fala. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos como devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Olha o que o apóstolo Pedro nos fala. É da vontade de Deus. Lembra o que eu falei no começo? Aqui não é sugestão, aqui é ordem de Deus. É da vontade de Deus que nós pratiquemos o bem. Porque quando nós praticamos o bem, nós calamos os pagãos. Pastor, o que é praticar o bem? O que é praticar o bem? Né? É fazer aquela... ajudar o gatinho que caiu da escada? É ajudar o gatinho que deixaram na igreja domingo? Isso é praticar o bem? Né? Praticar o bem é viver de acordo com a vontade de Deus. Né? Nós vimos isso, foi na quinta ou no domingo, agora eu não me recordo. Muitos irmãos confundem a palavra boas obras Sim. e prática do bem só com relação à prática da caridade. Sim. Né? Mas isso é um grande erro. O ajudar o necessitado, ajudar o próximo é parte da vontade de Deus, das grandes obras e boas obras que Ele quer que nós façamos. Mas não é o bem em si só. Tudo que está escrito na palavra, né, pastor? Tudo Sim. que Deus nos ordena, viver exemplarmente, fazendo o que é certo e correto, falar, né, da forma certa, com bondade, tratar os outros com respeito, tudo isso faz parte da boa obra e praticar o bem. Então não vamos confundir, irmãos. Obra não é só obra de caridade. Obra mesmo é quando Deus fala assim, bom trabalho, meu filho. Quando é que Jesus falaria bom trabalho, meu servo? Quando você faz a vontade do Senhor, né? E a vontade do Senhor a gente pode resumir, né, em amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, Sim. e aí entra também a caridade, e obedecer aos mandamentos. Com certeza. Então quando eu falo assim, é da vontade de Deus que praticando o bem, ou seja, Fazendo a vontade do Pai, obedecendo ao Pai, adorando Ele em primeiro lugar, né, obedecendo aos mandamentos, e sim, amando ao seu próximo como a si mesmo. Quando você vive dessa forma, você vai estar vivendo de maneira exemplar. Amém, tá tudo Conforme ligado. Tá tudo ligado. E aí você cala, né, os ignorantes, você cala os ateus, você cala os pagãos, você cala os que blasfemam. Por quê? Porque eles não vão ter do que te acusar. Agora, a gente vive uma vida como pagão. Não é verdade? Vivemos como pagãos e não entre os pagãos. Praticamos tudo que o pagão pratica. E aí, somos, né, temos o nosso teto de vidro.
podem nos atacar e falar tudo sobre nós, porque não é nem mentira, não é nem calúnia, é verdade. E muitas vezes usam a liberdade, que é justamente o texto, né, pastor? Isso, vamos chegar lá, né? Ah, porque Jesus me libertou, não sou amarrado a nada, e aí tudo também justifica nossos atos e nossos... Deus perdoa mesmo, né? Tô salvo. Aí por um lado, né, existe assim os religiosos que eles querem, né, definir regras que Deus não definiu. Deus não fala nada daquilo e eles, né, querem definir essas regras e vocês têm que viver dessa forma. Porque a igreja em cima de um padrão, né? Porque a igreja juntou lá 2 e 3 e decidiu assim, a Bíblia não fala nada disso, né? Eu falo, eu não tô nem aí para quem juntou e tal, que a Bíblia é a nossa regra de fé. Amém. Né? Então vamos praticar o bem, né? Por um lado, para que não tenham do que nos acusar, e não vamos viver como pagãos, mesmo que muitas vezes vivamos como religiosos. Viu? Porque tem muita gente que vive como religioso, mas atua como pagão. Né? Né? O discurso e prática É totalmente diferente. E, né, como o missionário adiantou, vivam como pessoas livres, porque nós temos a liberdade em Cristo. Né? Somos livres em Cristo, mas nós somos livres do quê? Do pecado. A liberdade que Cristo nos dá é a liberdade do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Essa é a grande liberdade. E aí tem uma confusão também. Ah, eu sou livre em Cristo, eu posso fazer o que eu bem entender. Não pode. Por quê? O pastor está falando? Não, a Bíblia está falando. Não pode fazer o que você bem entender. Você pode fazer o que Deus ordena, né? O que Deus manda que faça. Tá? A liberdade que nós temos agora, nós conseguimos a não viver como os pagãos. Por quê? Porque não somos mais presos ao pecado. Estamos livres de qualquer pecado. O pecado não te domina mais. Você que é nova criatura, né? Eis que tudo, né? Todas as coisas se fizeram novas. É uma nova vida, uma nova forma de pensar. Inclusive, se você não sabe do que eu estou falando, olha a minissérie de janeiro, tudo novo. Falamos bastante sobre isso. E o Pedro ainda nos fala, né? Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Porque aquilo confundem o que é liberdade e aí utilizam isso, né, para praticar todo tipo de maldade, todo tipo de mau testemunho. E hoje, né, pastor, o mundo prega isso, né? Liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Você pode falar o que pensa, você pode ser do jeito que você gosta de ser. O mundo prega isso, mas nosso padrão não é do mundo. Sim. Então, muitas vezes, nós vemos realmente, assim, os ditos cristãos, jovens, adolescentes, homens e mulheres, seguindo esse padrão do mundo. Ah, eu falo mesmo. Não, se não edifica, não pode falar, né, pastor? Sim, isso mesmo. Ah, eu faço mesmo, visto mesmo, uso mesmo, né? Gravo esse tipo de vídeo mesmo, porque é liberdade de expressão. Nós não temos liberdade de expressão se isso viola a vontade de Deus, se isso viola a nossa santidade, se isso viola o que é agradável ao Senhor, né? Porque Ele não mostra bom exemplo. Então nós não vamos pra esse papo do mundo, não. Esse negócio, fala o que pensa, você pode ser do jeito que você é. Aí as pessoas nascem, né, querem pecar e falam que Deus criou elas assim. Isso não existe na Bíblia, não, irmãos. Nossa vida, somos servos de Deus, como diz aqui o texto, né, pastor? Isso aí. E não podemos usar essa desculpa, dessa falsa liberdade para vivermos como escravos do pecado. Amém. É isso mesmo. Né? A palavra já fala, né, que assim, seguir a Cristo, para nós seguirmos a Cristo, nós devemos pegar a cada dia a nossa cruz. O que é a nossa cruz? É o nosso pecado, abrir mão do nosso pecado, Nosso eu, nossa dificuldade, né? E devemos abrir mão, né? Assim como Jesus se esvaziou da sua glória, no caso dele era da glória, do poder, nós devemos nos esvaziar do nosso ego, de toda a sujeira, de tudo que é ruim. Que cá entre nós, né, comparado a Jesus, não é nada, né, irmão? Jesus... A gente tem que abandonar muita coisa, não, vai? Jesus se esvazia da glória. Nós devemos esvaziar o que é ruim. Né? Ou seja, vai nos tornar melhores. Né? É pro nosso bem ainda. Para a honra e glória de Deus. Nós não podemos esquecer isso. Nós somos servos de Deus. Vivamos como servos de Deus. Amém. E para fechar o pensamento, o apóstolo Pedro fala, tratem a todos com o devido respeito. Vocês entenderam? Amém? Coloca isso aqui que isso é importante, tá bom? Tratem a todos. Às vezes nós vemos falta de respeito dentro da nossa própria igreja. É um cúmulo, né? Dentro da própria igreja não temos respeito. E o evangélico,
né, de forma geral, ele não respeita a si próprio e não respeita os outros. Sim. Né? Outros que pensam diferente, ele não respeita, né, pastor? Irmãos, essa lei que nós pregamos é a lei para os que estão debaixo da graça de Deus, para os filhos de Deus. Acabou. O outro quer fazer de outro jeito, eu não tenho nada a ver com isso. Faz do jeito que você quiser. Ai, não, nós não podemos concordar com isso. Eu não tenho que concordar com nada, eu não sou deste mundo. Vocês entenderam? Vamos dominar o governo, né? Isso é besteira. Jesus nunca quis dominar o governo. Tratem a todos com devido respeito. A pessoa não tem a sua fé, a pessoa não crê em Deus verdadeiro. Não adianta, ela tem as leis próprias dela, ela segue do jeito que ela quiser, ela faz o que ela quiser da vida. Ela vai prestar contas a Deus. Sim. No momento oportuno, pregamos a palavra, pregamos a verdade. Mas nunca podemos faltar com respeito, né, para com o outro. A palavra aqui é clara, trate a todos com devido respeito. Quem quer que seja, né? Ó, amem os irmãos, temam Deus e honrem o rei, ou seja, né, os governantes, seja lá quem o governante que tiver. Obedeça as leis e acabou, concordando ou não concordando. Por quê? Não fazemos parte deste mundo. Tá? Não queira se enquadrar neste mundo e não queira que esse mundo se enquadre no nosso pensamento, porque nunca vai acontecer. Jesus já falou no texto anterior que nós lemos, né? Dê-lhes a tua palavra, o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Nós lemos agora há pouco. Né? Então, o mundo não vai aceitar o que nós temos, porque, né, não é a regra. Agora, respeitamos a todos e seguimos a nossa fé. Deus mandou, a gente faz. Sem abrir mão da nossa fé. Sim. Amém? Amém. Muito bom. Vamos louvar novamente? Vamos louvar para encerrarmos então nosso último louvor do louvor e palavra, que o pastor chamou de palavra e louvor, mas a ordem dos fatores não altera o produto, porque é tudo para Deus, para honra e glória do nosso Deus. Amém. Vamos cantar então, trazendo um pouco dessas reflexões dessa noite. Sonda-me, Senhor. Sejamos um farol nessa escuridão do mundo, né? Mas não somos da escuridão do mundo, nós somos um farol, nitidamente diferentes, né? Uma ponte, né, sobre as águas, sempre refletindo a luz de Cristo, a palavra de Cristo, e que Deus nos use, porque eu estava refletindo um pouquinho, conversando também um pouco com uma irmã da nossa igreja ontem, como Deus vai nos usar muito este ano, Deus vai nos dar muito trabalho, né? Amém. Isso para a glória dele, não porque somos bons, não porque ele acha que a gente é muito bom para servir a ele, não. Porque temos que trabalhar para a obra, é para isso que fomos chamados e Deus nos capacita. Então vamos com esse coração, esse espírito, né, para servirmos a Deus, cantar sonda-me, Senhor, vê o que está torto aqui, vai ajeitando, arrumando para que possamos te servir com pureza. Vamos orar. Sonda-me, Senhor, e me conheces tudo. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me.
Obrigada, Pai, porque podemos compartilhar mais uma vez da Sua Santa Palavra e ela sempre fala tão poderosamente conosco. Ela nos ensina o segredo de viver conforme a Tua vontade aqui na terra, Senhor. Ó Pai, nos ajuda a assumirmos a nossa identidade de verdadeiros filhos de Deus todos os dias, de segunda a segunda, Senhor. E que quando estivermos na igreja seja só para reafirmarmos a nossa fé, mas que o que verdadeiramente possa nos definir é o Seu Santo Espírito morando em nós, vivendo em nós, nos fazendo viver uma vida exemplar, nos fazendo lembrar que somos cidadãos dos céus e fazendo com que nós usemos a nossa liberdade em Cristo Jesus para praticar a Tua vontade e viver em obediência à Tua palavra. E não nos será pesado se verdadeiramente amarmos a Ti, porque quem ama obedece. Coloque em nós, Senhor, o verdadeiro amor por Ti, ó Pai. Nesta noite, abençoa, Pai, cada um dos irmãos que esteve conosco neste louvor e palavra. Que tudo que nós fizemos neste lugar agora, Senhor, tenha glorificado o Teu nome, agradado o Teu coração e edificado a vida dos nossos irmãos. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Estamos encerrando, né? Encerramos nosso louvor e palavra. Faça agora, é importantíssimo. Você precisa fazer agora. Agora. Vai lá e curte esse, né? Curte ali no YouTube. Por quê? Porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom e ele vai mandar para mais pessoas, entendeu? Na rede. Que legal. E aí isso é uma forma de evangelizar. Sim. Imagina, a pessoa para, olha, né? Clica lá e participa do louvor e palavra. E a palavra vai pro coração dele, entendeu? Então a sua parte aí, agora que já louvou, adorou, é abençoar as outras pessoas. E como você abençoa, curte ali, coloca lá os améns, comenta, isso também, né, ajuda, tá? E também compartilha, quando for começar o nosso louvor e palavra, compartilha com os amigos, fala, olha, uma meditação rápida, convida, a pessoa pode, de onde ela estiver, ela coloca o fone e ela participa. Sim. Olha que forma que nós temos aí para evangelizar, né? Então não tem desculpa para, né, a pessoa não ouvir da palavra, tá bom? Então já pega também esse mesmo vídeo, pode pegar e compartilhar, vai ficar gravado aí no nosso canal. Amém? Então Amém. faça a sua parte como evangelizador. Temos o evangelismo aí pessoal, mas o virtual ele é muito importante também. Lembrando, domingo, nosso culto, 17h25, vamos todos, né, estar preparados para adorar ao nosso Deus, né, todos com espírito de alegria para louvar novamente, para ouvirmos a palavra. Os grupos já estão orientados. Hoje eu joguei lá no nosso grupo da orquestra as músicas. Tem música lá que ou você vai ter que imprimir ou você vai ter que copiar. Ó, não vai chegar domingo na hora do ensaio e falar que não tem a partitura, hein? Acho que a maioria já tem essa partitura de Mas eu sei como funciona, né? Faz tempo, né? Eu sei como funciona, né? Vai chegar na hora, cadê? Não tenho. E o pessoal vai até ficar com medo de falar que não tem, né? Porque tá lá no grupo, dá seus pulos aí, tá bom? Imprime pra na tarde ensaiarmos e tocarmos para o nosso Deus. Amém. Amém? Tem mais alguma vez, missionária? Não. Então, Deus abençoe. Né? Quando que é o bazar?
O bazar é agora? Eu não sei, porque domingo eu não tava na hora dos avisos, irmãos, me perdoe, eu tive que subir. Eu acho que o bazar é agora, se eu não me engano. Eu vi É segundo ou sábado, geralmente, né? se eu vi no grupo da IMP, acho que a Gi compartilhou. Se o bazar for nesse sábado também, faça a sua parte, né? Compre, legal? Que tudo isso é revertido para a obra. Amém. E também leve os amigos, né? Todo mundo, ó, vamos lá no bazar, porque tem muita coisa boa, muita coisa barata e bonita, tá bom? Tudo chique ali. O impiano é chique, tá bom? É. Então vamos divulgar esse bazar que mensalmente nós temos, porque também é para honra e glória. Tem abençoado do nosso bastante Deus. a Tem obra. abençoado demais a obra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então fiquemos todos com a santa paz. Shalom. Amém. Tchau, tchau.